Bem-vindos às falas da Bíblia. Prepare-se para um momento de reflexão e inspiração com a palavra de Deus. Hoje nós falaremos da primeira parte de Josué. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo dei, como eu disse a Moisés, desde o deserto e este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andares. Então Josué deu esta ordem aos oficiais do povo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de mantimentos, porque dentro de 3 dias haveis de atravessar este Jordão, a fim de que entreis para tomar posse da terra que o Senhor vosso Deus vos dá, para a possuirdes. E disse Josué aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos pequeninos e vosso gado, fiquem na terra que Moisés vos deu desta banda do Jordão. Porém vós, todos os homens valorosos, passareis armados adiante de vossos irmãos, e os ajudareis, até que o Senhor tenha dado descanso a vossos irmãos, assim como vô-lo deu a vós, e eles também tenham possuído a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis para a terra da vossa herança, e a possuireis, terra que Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Quem quer que se rebelar contra as tuas ordens, e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto lhe mandares, será morto. Tão somente esforça-te, e tem bom ânimo. De Sitim Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 homens como espias, dizendo-lhes: ide reconhecer a terra, particularmente a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma prostituta, que se chamava Raabe, e pousaram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel, para espiar a terra. Pelo que o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas aquela mulher, tomando os 2 homens, os escondeu e disse: é verdade que os homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os tinha feito subir ao eirado, e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o eirado. Assim foram esses homens após eles pelo caminho do Jordão, até os vaus. E logo que saíram,
fechou-se a porta. E, antes que os espias se deitassem, ela subiu ao eirado a ter com eles, e disse-lhes: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra se derretem diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Sion e Og, que estavam além de Jordão, os quais destruístes totalmente. Quando ouvimos isso, derreteram-se os nossos corações, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Agora, pois, peço-vos, jurai-me pelo Senhor, que, como usei de bondade para convosco, vós também usareis de bondade para com a casa e meu pai. E dai-me um sinal seguro, de que conservareis em vida meu pai e minha mãe, como também meus irmãos e minhas irmãs, com todos os que lhes pertencem, e de que livrareis da morte as nossas vidas. Então, eles lhe responderam: A nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes este nosso negócio. E quando o Senhor nos entregar esta terra, usaremos para contigo de bondade e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, de sorte que morava sobre o muro. E disse-lhes: Ide-vos ao monte, para que não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem. Depois podereis tomar o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: Nós seremos inocentes no tocante a este juramento que nos fizeste jurar. Eis que, quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela pela qual nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Qualquer que sair fora das portas da tua casa, o seu sangue cairá sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue cairá sobre a nossa cabeça se nele se puser mão. Se, porém, tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. Ao que ela disse: Conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, onde ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, pois estes os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Então os 2 homens, tornando a descer do monte, passaram o rio, chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: Certamente o Senhor nos tem entregue nas mãos toda esta terra, pois todos os moradores se derretem diante de nós. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partindo de Sitim, ele e todos os filhos de Israel vieram ao Jordão e pousaram ali, antes de atravessá-lo. E sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da pacto do Senhor vosso Deus, sendo levada pelos levitas sacerdotes, partireis vós também do vosso lugar, e a seguireis. Haja, contudo, entre vós e ela, uma distância de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca dantes passastes. Disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca do pacto, e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca do pacto, e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do pacto, dizendo: Quando chegardes à beira das águas de Jordão, aí parareis. Disse então Josué aos filhos de Israel:
Aproximai-vos e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. E acrescentou: Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente expulsará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca do pacto do Senhor de toda a terra passará adiante de vós para o meio do Jordão. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, estas serão cortadas, isto é, as águas que vêm de cima, e amontoadas pararão. Quando, pois, o povo partiu das suas tendas para atravessar o Jordão, levando os sacerdotes a arca do pacto adiante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se mergulharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras durante todos os dias da cega, as águas que vinham de cima, parando, levantaram-se num montão, muito longe, à altura de Adã, cidade que está junto a Zaretã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então o povo passou bem em frente de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca do pacto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo o Israel foi passando a pé enxuto, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Quando todo o povo acabara de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai dentre o povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes, dizendo: Tirai daqui, do meio do Jordão, do lugar em que estiveram parados os pés dos sacerdotes, 12 pedras, levai-as convosco para a outra banda, e depositai-as no lugar em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem: Que significam estas pedras? Direis a eles que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca do pacto de Senhor. Quando ela passou pelo Jordão, as águas foram cortadas, e estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel, assim como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao lugar em que pousaram, e as depositaram ali. Amontoou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que pararam os pés dos sacerdotes que levavam a arca do pacto, e ali estão até o dia de hoje. Pois os sacerdotes que levavam a arca pararam no meio do Jordão, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor mandara Josué dizer ao povo, conforme tudo o que Moisés tinha ordenado a Josué. E o povo apressou-se e passou. Assim que todo o povo acabara de passar, então passaram a arca do Senhor e os sacerdotes, à vista do povo. E passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, armados, adiante dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens em pé de guerra passaram diante do Senhor para a batalha, as planícies de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué aos olhos de todo o Israel, e temiam-no, como haviam temido a Moisés, por todos os dias da sua vida. Depois falou o Senhor a Josué, dizendo: Dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, que subam do Jordão. Pelo que Josué deu ordem aos sacerdotes, dizendo: Subi do Jordão. E aconteceu que, quando os sacerdotes que levavam a arca do pacto do Senhor subiram do meio do Jordão, e as plantas dos seus pés se puseram em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar, e transbordavam todas as suas ribanceiras, como dantes. O povo, pois,
subiu do Jordão no dia 10 do primeiro mês, e acampou-se em Gilgal, ao oriente de Jericó. E as 12 pedras que tinham tirado do Jordão, levantou-as, Josué em Gilgal, e falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais: que significam estas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou a pé enxuto este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, assim como fizera ao Mar Vermelho, ao qual fez secar perante nós, até que passássemos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vós também temais ao Senhor vosso Deus para sempre. Quando, pois, todos os reis dos amorreus que estavam ao oeste do Jordão, e todos os reis dos cananeus que estavam ao lado do mar, ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passassem, derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira, e circuncida segunda vez aos filhos de Israel. Então Josué fez facas de pederneira, e circuncidou aos filhos de Israel em Gibeate Haaralote. Esta é a razão por que Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, já haviam morrido no deserto, pelo caminho, depois que saíram do Egito. Todos estes que saíram estavam circuncidados, mas nenhum dos que nasceram no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, havia sido circuncidado. Pois 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, isto é, todos os homens de guerra que saíram do Egito, e isso porque não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que não lhes havia de deixar ver a terra que, com juramento, prometera a seus pais nos daria, terra que mana leite e mel. Mas em lugar deles levantou seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque não os haviam circuncidado pelo caminho. E depois que foram todos circuncidados, permaneceram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse então o Senhor a Josué: hoje revolvide sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que se chama aquele lugar Gilgal, até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas planícies de Jericó. E, ao outro dia depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram, do produto da terra, pães ázimos e espigas tostadas. E no dia depois de terem comido do produto da terra, cessou o maná, e os filhos de Israel não o tiveram mais. Porém, nesse ano, comeram dos produtos da terra de Canaã. Ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que estava em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e perguntou-lhe: és tu por nós ou pelos nossos adversários? Respondeu ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué, prostrando-se com o rosto em terra, o adorou e perguntou-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Então respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué assim fez. Ora, Jericó se conservava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entrego na tua mão Jericó, o seu rei, e os seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, contornando-a uma vez por dia. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca. E no 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, fazendo-se sonido prolongado da trombeta, e ouvindo vós tal sonido,
todo o povo dará um grande brado. Então, o muro da cidade cairá rente com o chão, e o povo subirá, cada qual para o lugar que lhe ficar defronte. Chamou, pois, Josué, filho de Num, aos sacerdotes, e disse-lhes: Levai a arca do pacto, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e marchem os homens armados adiante da arca do Senhor. Assim, pois, se fez como Josué dissera ao povo. Os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas adiante do Senhor, passaram e tocaram-nas, e a arca do pacto do Senhor os seguia. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após a arca, os sacerdotes sempre tocando as trombetas. Josué tinha dado ordem ao povo, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos disser: Gritai, então gritareis. Assim fizeram a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez. Então entraram no arraial, e ali passaram a noite. Josué levantou-se de madrugada, e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca do Senhor iam andando, tocando as trombetas. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes sempre tocando as trombetas. E rodearam a cidade uma vez no segundo dia, e voltaram ao arraial. Assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, levantaram-se bem de madrugada, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam-na 7 vezes. E quando os sacerdotes pela 7ª vez tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade, porém, com tudo quanto nela houver, será danátema ao Senhor. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Mas quanto a vós, guardai-vos do anátema, para que depois de o terdes feito tal, não tomeis dele coisa alguma, e não façais anátema o arraial de Israel, e o perturbeis. Contudo, toda a prata, e o ouro, e os vasos de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ouvindo o povo o sonido da trombeta, deu um grande brado, e o muro caiu rente com o chão, e o povo subiu à cidade, cada qual para o lugar que lhe ficava defronte, e tomaram a cidade, e destruíram totalmente, ao fio da espada, tudo quanto havia na cidade, homem e mulher, menino e velho, bois, ovelhas e jumentos. Então disse Josué aos 2 homens que tinham espiado a terra: Entrai na casa da prostituta, e tirai-a dali com tudo quanto tiver, como lhe prometestes com juramento. Entraram, pois, os mancebos espias, e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, e todos quantos lhe pertenciam. E trazendo todos os seus parentes, os puseram fora do arraial de Israel. A cidade, porém, e tudo quanto havia nela queimaram a fogo, tão somente a prata, e o ouro, e os vasos de bronze e de ferro, colocaram-nos no tesouro da casa do Senhor. Assim Josué poupou a vida à prostituta Raabe, à família de seu pai, e a todos quantos lhe pertenciam, e ela ficou habitando no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. Também nesse tempo, Josué os esconjurou, dizendo: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito a fundará, e com a perda do seu filho mais novo lhe colocará as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Mas os filhos de Israel cometeram uma transgressão no tocante ao anátema, pois Acã,
filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, e disse-lhes: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. Voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens e destruam a Ai. Não fatigues ali a todo o povo, porque os habitantes são poucos. Assim, subiram lá do povo cerca de 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai mataram deles cerca de 36, e havendo-os perseguido desde a porta até Sebarim, bateram-nos na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou com o rosto em terra perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste a este povo atravessar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer? Oxalá nos tivéssemos contentado em morarmos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi depois que Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Pois os cananeus e todos os moradores da terra o ouvirão, e cercando-nos, exterminarão da terra o nosso nome. E então, que farás pelo teu grande nome? Respondeu o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás assim prostrado com o rosto em terra. Israel pecou. Eles transgrediram o meu pacto que lhes tinha ordenado. Tomaram do anátema, furtaram-no e, dissimulando, esconderam-no entre a sua bagagem. Por isso, os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porquanto se fizeram anátema. Não serei mais convosco, se não destruirdes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e dize-lhe: Santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Anátema há no meio de ti, Israel. Não poderás suster-te diante dos teus inimigos, enquanto não tirares do meio de ti o anátema. Amanhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos. A tribo que o Senhor tomar se chegará por famílias. A família que o Senhor tomar se chegará por casas. E a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E aquele que for tomado com o anátema será queimado no fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o pacto do Senhor, e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada, e fez chegar Israel segundo as suas tribos, e foi tomada por sorte a tribo de Judá. Fez chegar a tribo de Judá, e foi tomada a família dos Zeraitas. Fez chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, e foi tomado Zabdi. Fez chegar a casa de Zabdi, homem por homem, e foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: Filho meu, peço-te, glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele. Declara-me agora o que fizeste, não mo ocultes. Respondeu Acã a Josué: Verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e eis o que fiz. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 siclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os. Eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo da capa. Então Josué enviou mensageiros, que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, estando a prata debaixo da capa. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as puseram perante o Senhor. Então Josué e todo o Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, a capa e a cunha de ouro, e seus filhos e suas filhas, e seus bois,
jumentos e ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: Por que nos perturbaste? Hoje o Senhor te perturbará a ti. E todo o Israel o apedrejou. Queimaram-nos no fogo, e os apedrejaram, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. E o Senhor se apartou do ardor da sua ira. Por isso se chama aquele lugar até hoje o Vale de Acor. Então disse o Senhor a Josué: Não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra, levanta-te e sobe a Ai. Olha que te entreguei na tua mão o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Farás, pois, a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei, salvo que para vós tomareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade, por detrás dela. Então Josué levantou-se, com toda a gente de guerra, para subir contra Ai. E escolheu Josué 30.000 homens valorosos, e enviou-os de noite. E deu-lhes ordem, dizendo: Ponde-vos de emboscada contra a cidade, por detrás dela. Não vos distancieis muito da cidade, mas estai todos vós apercebidos. Mas eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade. E quando eles nos saírem ao encontro, como dantes, fugiremos diante deles. E eles sairão atrás de nós, até que os tenhamos afastado da cidade, pois dirão: Fogem diante de nós como dantes. Assim fugiremos diante deles. E vós saireis da emboscada, e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-la entregará nas mãos. Logo que tiverdes tomado a cidade, por-lhe-eis fogo, fazendo conforme a palavra do Senhor. Olhai que vô-lo tenho mandado. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, colocando-se entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Levantando-se Josué de madrugada, passou o povo em revista. Então subiu com os anciãos de Israel adiante do povo contra Ai. Todos os homens armados que estavam com ele subiram, e aproximando-se pela frente da cidade, acamparam-se ao norte de Ai, havendo um vale entre eles e Ai. Tomou também cerca de 5.000 homens, e pô-los de emboscada entre Betel e Ai, ao ocidente da cidade. Assim dispuseram o povo, todo o arraial ao norte da cidade, e a sua emboscada ao ocidente da cidade. Marchou Josué aquela noite até o meio do vale. Quando o rei de Ai viu isto, ele e todo o seu povo se apressaram, levantando-se de madrugada, e os homens da cidade saíram ao encontro de Israel ao combate, ao lugar determinado, defronte da planície. Mas ele não sabia que se achava uma emboscada contra ele atrás da cidade. Josué, pois, e todo o Israel fingiram-se feridos diante deles, e fugiram pelo caminho do deserto. Portanto, todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir, e seguindo eles após Josué, afastaram-se da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após Israel. Assim deixaram a cidade aberta, e seguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué: Estende para Ai a lança que tens na mão, porque eu te entregarei. E Josué estendeu para a cidade a lança que estava na sua mão. E, tendo ele estendido a mão, os que estavam de emboscada se levantaram apressadamente do seu lugar, e correndo, entraram na cidade e a tomaram. E apressando-se, puseram fogo à cidade. Nisso, olhando os homens de Ai para trás, viram a fumaça da cidade, que subia ao céu, e não puderam fugir nem para uma parte nem para outra, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra eles. E vendo Josué e todo o Israel que a emboscada tomara a cidade, e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Também aqueles que estavam na cidade lhes saíram ao encontro, e assim os de Ai ficaram no meio dos israelitas, estando estes de uma e de outra parte, e feriram-nos, de sorte que não deixaram ficar nem escapar nenhum deles.
Mas ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. Quando os israelitas acabaram de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto para onde os tinham seguido, e havendo todos caído ao fio da espada até serem consumidos, então todo o Israel voltou para Ai e a feriu a fio de espada. Ora, todos os que caíram naquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, isto é, todos os de Ai, pois Josué não retirou a mão, que estendera com a lança, até destruir totalmente a todos os moradores de Ai. Tão somente os israelitas tomaram para si o gado e os despojos da cidade, conforme a palavra que o Senhor ordenara a Josué. Queimou, pois, Josué a Ai, e a tornou num perpétuo montão de ruínas, como o é até o dia de hoje. Ao rei de Ai enforcou num madeiro, deixando-o ali até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver, lançaram-no à porta da cidade e levantaram sobre ele um grande montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras brutas, sobre as quais não se levantara ferramenta, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, e sacrificaram ofertas pacíficas. Também ali, na presença dos filhos de Israel, escreveu em pedras uma cópia da lei de Moisés, a qual este escrevera. E todo o Israel, tanto o estrangeiro como o natural, com os seus anciãos, oficiais e juízes, estava de um e de outro lado da arca, perante os levitas sacerdotes que levavam a arca do pacto do Senhor. Metade deles em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, dantes ordenara, para que abençoassem o povo de Israel. Depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve, de tudo o que Moisés ordenara, que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e as mulheres, e os pequeninos, e os estrangeiros que andavam no meio deles. Chegamos ao fim de mais uma fala da Bíblia de hoje. Que a mensagem inspire e fortaleça sua fé. Esperamos que esta porção da palavra tenha tocado seu coração. Para continuar recebendo diariamente esses momentos de reflexão, inscreva-se no canal, deixe seu comentário sobre o que mais te impactou e não se esqueça de compartilhar para que mais vidas sejam alcançadas pela palavra. Contamos com você. Muito obrigado e que Deus o abençoe.